Olá! Nós estamos começando o nosso curso destinado à resolução de problemas de matemática, destinado a concursos públicos. Separamos algumas aulas muito especiais e importantes para que você se prepare adequadamente para enfrentar esses concursos. Nessa primeira aula, a gente vai estudar conjuntos, operações numéricas e equações do primeiro e segundo graus. Questão número 1. Comparados os totais de documentos protocolados no mês de janeiro por 2 funcionários do Tribunal de Contas, constatou-se que Samuel havia protocolado 498 documentos, 123 a mais que o triplo da quantidade de documentos protocolados por Cirino. Sabedor disso e pretendendo calcular a quantidade de documentos protocolados por Cirino nesse mês, outro funcionário efetuou 498 mais 123 e, em seguida, dividiu o resultado obtido por 3, concluindo, então, que Cirino havia protocolado 207 processos. Com referência aos cálculos efetuados por tal funcionário, é verdade que, alternativa A, não estão corretos. Primeiramente, ele deveria ter efetuado 498 menos 123 e, em seguida, calculado o valor de 375 dividido por 3, obtendo assim o resultado pretendido. Alternativa B, não estão corretos. Primeiramente, ele deveria ter efetuado 123 vezes 3 e, em seguida, calculado o valor de 498 menos 369, obtendo assim o resultado pretendido. Alternativa C, estão incompletos. Ele ainda deveria ter efetuado 207 vezes 3, para então obter o resultado pretendido. Alternativa D, não estão corretos. Primeiramente, ele deveria ter efetuado 498 dividido por 3 e, em seguida, calculado o valor de 166 menos 123, a fim de obter o resultado pretendido. E a última alternativa, a alternativa E, estão corretos. Como é que a gente vai resolver essa questão, hein? Bom, primeiro, a gente tem que relacionar as quantidades de documentos protocolados por cada um deles. Então, vamos imaginar que o Cirino tenha protocolado C documentos. Vou chamar de C, que é do Cirino. E o Samuel, o que diz o Samuel? Ele protocolou 123 a mais do que o triplo. Como é que eu vou representar isso matematicamente? Se o Cirino protocolou C, o Samuel é 123 a mais que o triplo. Como é que eu represento o triplo de uma quantidade C? 3 vezes C, 3C. Então, se é 123 a mais que o triplo, é 3 vezes C mais 123. Muito bem. Então, Samuel protocolou 3C mais 123. Mas o texto diz que ele protocolou 498 documentos. Então, como é que a gente pode escrever? 3C mais 123 igual a 498. Se a gente quer a quantidade de documentos protocolados por Cirino, nós vamos agora isolar a incógnita C nessa equação. Então, primeiramente, o 123, que está somando no primeiro membro, vai passar para o segundo membro subtraindo. E a equação pode ser escrita, então, 3C igual a 498 menos 123. Com o objetivo, então, de anular, ou melhor dizendo, de isolar o C, coeficiente, a incógnita C, eu posso pegar o coeficiente 3 e passá-lo dividindo, né? Então, vai ficar C igual a 498 menos 123 dividido por 3. Logo, o correto o que seria? O Cirino teria que efetuar o quê? A conta 498 menos 123 e, em seguida, dividir o resultado por 3. O que nos leva, então, à alternativa correta, que é a resposta da alternativa A. Ou seja, não estão corretos. Primeiramente, ele deveria ter efetuado 498 menos 123 e, em seguida, calculado o valor 375 dividido por 3, obtendo assim o resultado pretendido, que no caso seria 375 por 3, seria 125 o resultado. Embora isso não fosse necessário para responder a questão. Achou muito complicada essa questão? Bastaria a gente só organizar, né? Então, é uma forma de você resolver uma questão quando você não conhece uma medida, chama de uma letra, tenta simplificar a ideia, né? Em vez de X, por exemplo, podia ter chamado de C, como a gente fez, e assim resolver a questão da forma com que a gente desenvolveu. Legal? Vamos fazer mais uma então. Questão número 2. Pedro saiu de casa e fez compras em 4 lojas, cada uma num bairro diferente. Em cada uma gastou a metade do que possuía e, ao sair de cada uma das lojas, pagou R$ 2 de estacionamento.
Se no final ainda tinha R$8, que quantia tinha Pedro ao sair de casa? Alternativa A, R$220, B, R$204, C, R$196, D, R$188 e E, R$180. Bom, esse problema a gente pode resolvê-lo de dois modos principais, no modo algébrico ou no modo aritmético. Vamos primeiro resolvê-lo no modo algébrico. Vamos supor, como é algébrico, vamos precisar de uma letra para representar a quantidade que Pedro possuía no começo, ao sair de casa. Então, vamos supor que ele tivesse X reais, por exemplo. Bom, então se ele tinha X reais, o que foi que aconteceu? Vamos dar uma olhadinha na tela. Ele entra com X reais na primeira loja, ele gasta a metade, X sobre 2, e paga R$2 de estacionamento, que também é um gasto. Bom, ele vai ter de sobra, então, ao sair, X menos 4 sobre 2. Como é que nós vamos descobrir o valor que sobra? A gente vai ter que pegar o que ele entra, X, vai subtrair o que ele gastou na loja e vai subtrair também o que ele gastou no estacionamento. Ou seja, a conta vai ser X, que ele entrou, menos a metade que ele gastou, menos os R$2 do estacionamento. Essa conta aqui, para a gente encontrar o valor da expressão, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum, porque a gente tem uma fração e aqui nós temos números inteiros. Então, o mínimo entre 2, 1 e 1, que são os denominadores dos dois números inteiros, é o próprio 2. Então, tirando o mínimo, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, esse 2 dividido pelo divisor desse x aqui, que é 1, 2 dividido por 1 dá 2, vezes x está aqui, 2x. Depois, 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos x, o menos x. Por fim, 2 dividido por 1, que está embaixo desse 2, 2, vezes menos 2, menos 4. Então, o denominador vai ficar 2, e aqui em cima vai ficar 2x menos x, x. X menos 4 dividido por 2, que é o valor que ele tem agora após a saída da primeira loja. Continuando, na segunda loja, o valor que ele sai da segunda loja necessariamente é o valor que ele entra na segunda, imaginando que ele não teve nenhum gasto da saída da primeira para a segunda. Tá, quanto é que ele gastou na segunda? Sempre ele gasta metade do que ele tinha. Então, aqui está escrito x menos 4 sobre 2, o valor que ele tinha na entrada. Bom, como aqui está dividido por 2, metade da metade, porque isso aqui já é metade, né? Metade da metade, ou seja, 1/4. Então, metade desse número mantém o numerador, x menos 4, a metade de 2, 4. Então, ele gastou x menos 4 sobre 4. E gastou também R$2 de estacionamento. Então, como é que a gente vai descobrir quanto que ele saiu da segunda loja? A gente vai ter que pegar o valor que ele entrou, x menos 4 sobre 2, vai subtrair o valor que ele gastou e vai subtrair o valor do estacionamento. Então, a conta é similar à primeira. O valor que ele entrou, x menos 4 sobre 2, menos o valor que ele gastou, menos o estacionamento, R$2. Vamos ter que tirar o mínimo aqui, entre 2 e 4, o mínimo é 4. Então, 4 dividido por 2 dá 2, que multiplica x menos 4, 2 que multiplica x menos 4. 4 dividido por 1 dá 1, vezes menos x menos 4, esse sinal de menos vai trocar o sinal do x e vai trocar o sinal do menos 4. Por isso vai ficar menos x e o menos com menos vai ficar mais 4 aqui. E por fim, 4 dividido por 1, 4 vezes menos 2, menos 8. Logo, essa conta vai ficar propriedade distributiva aqui, 2x, 2 vezes menos 4 vai ficar 2x menos 8, e o resto a gente só repetiu. 2x menos x vai dar x aqui, menos 8, menos 16 mais 4 vai dar menos 12, x menos 12 sobre 4, que é o valor que confere com esse aqui, é o valor que ele saiu da segunda loja. Na terceira loja, da mesma forma, ele saiu da segunda com x menos 12 sobre 4, que é esse valor que ele entra na terceira loja. Se aqui o denominador 4, ele gastou a metade na terceira loja, o denominador vai ficar 8. Mais os R$2 do estacionamento que ele gastou, ele vai ficar com x menos 28 dividido por 8. A forma similar. Ele entrou com isso, ele pagou isso, gastou e gastou R$2. Vamos tirar o mínimo agora, entre 4 e 8, o mínimo múltiplo comum é 8. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 que multiplica esse numerador aqui, é o que aparece aqui. 8 dividido por 1 dá 8. 8 dividido por 8, melhor dizendo, dá 1,
que multiplica menos x menos menos 12. Então, vai ficar menos x mais 12 aqui. 8 dividido por 1 dá 8, vezes menos 2, menos 16. Usando a propriedade distributiva aqui, a gente vai ter 2x, 2 vezes menos 12, menos 24, e eu mantive o restante. 2x menos x, 2x menos x vai dar x, menos 24 menos 16 mais 12 vai dar menos 28, e o denominador é 8. Então, esse valor x menos 28 dividido por 8 é o valor que ele saiu da terceira loja. Muito bem. Está faltando agora descobrir quanto que ele sai da quarta loja. Da mesma maneira, ele saiu com isso, x menos 28 sobre 8, da terceira loja, e foi o valor que ele entrou na quarta. Como aqui o denominador 8, ele gasta sempre a metade do que ele tinha quando entrou, o denominador fica 16. Isso fica a metade do 8, 16. Denominador 16. Bom, e mais 2 que ele gastou. Então, esse valor x menos 60 sobre 16, vamos detalhar, é o valor que ele entrou, menos o que ele gastou, menos o estacionamento. Então, vamos detalhar melhor isso aqui. Então, o valor que ele entrou na quarta loja, o valor que ele gastou na quarta loja, o valor que ele gastou no estacionamento. O mínimo aqui entre 8 e 16 é o próprio 16. Então, 16 dividido por 8 dá 2, 2 que multiplica x menos 28. 16 dividido por 16 vai dar 1, que multiplica. Esse sinal de menos vai trocar o sinal do x e do menos 28, vai ficar menos x e mais 28. E por fim, 16 dividido por 1 dá 16, vezes menos 2, menos 32. Propriedade distributiva na primeira expressão aqui, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 28 dá menos 56 e o restante a gente repete. Isso vai nos levar então, 2x menos x dá x, menos 56 menos 32 mais 28, menos 60. E o denominador é 16, foi o que a gente obteve antes. Vamos verificar. Está vendo aqui, ó? O valor que a gente obteve na quarta loja. Então, foi isso aqui. Ele entrou na primeira loja com x, depois de todos esses gastos com estacionamento e também com a loja, ele acabou ficando com x menos 60 sobre 16. Então, ele saiu da quarta loja com x menos 60 dividido por R$16. Mas a gente sabe que ele saiu da quarta loja com R$8 no bolso. Então, a gente vai igualar. X menos 60 dividido por 16 tem que ser igual a R$8. É o que eu vou escrever agora. Então, aqui está a equação. Que ele saiu, x menos 60 sobre 16, é igual a R$8. Para encontrar o valor de x, eu vou primeiro passar esse 16 multiplicando, já que ele está dividindo. Aparece aqui 16 vezes 8. Fazendo a conta, 16 vezes 8, eu vou ter 128. Esse menos 60 que está subtraindo passa para lá, adicionando, somando. Então, eu vou ter x igual a 128 mais 60, portanto, x igual a R$188. Você percebeu, então, como a gente montou a questão, né? A partir de x, a gente foi trabalhando. Eu sei que não seria mais fácil até ter um valor já para fazer toda essa conta, mas esse é um método algébrico. Você lida com uma incógnita e vai levando como se você a conhecesse até encontrar uma relação que permita calcular o valor dela. Nesse caso, então, o x é R$188. Agora, pelo método aritmético, a gente deve começar de forma invertida. A gente vai começar primeiro pelo valor que ele tinha ao final. Quanto é que ele saiu da quarta loja mesmo? Ele saiu com R$8. Bom, então vamos fazer um trabalho inverso, papel inverso. R$8. Mas o que ele gastou na quarta loja? Ele gastou R$2 do estacionamento, então 8 mais 2. Vamos voltar para imaginar quanto que ele tinha. Então ele tinha 10. 8 mais 2, 10. Mas o que ele gastou mesmo na quarta loja? A metade. Ora, se R$10 era o valor que ele tinha, então o dobro. Então R$20 era o valor que ele tinha entrado na quarta loja. R$20. Aí da quarta loja para a terceira. O que ele vai ter que... O que ele gastou? Primeiro, estacionamento. Então vamos reembolsá-lo com R$2. Ele tinha R$20 mais 2. R$22. R$22 ele tinha, mas teve o gasto que é a metade. Bom, se é a metade, a gente está reembolsando ele, é o dobro. Na terceira loja, então, 22 vezes 2, R$44 ele tinha quando ele entrou na terceira loja. Bom, voltando da terceira para a segunda, vamos reembolsar o estacionamento dele. 44 que ele tinha, mais 2, são 46. E o gasto na segunda loja? Foi metade. Então, metade, o inverso, o dobro. Então, vamos reembolsá-lo, 46 vezes 2, R$92. Esses R$92
Ele vai para a primeira loja agora. Qual foi o gasto dele? R$ 2,00 de estacionamento, 92 mais 2, R$ 94. E como ele gastou a metade, vamos dobrar, 94 vezes 2, não dá? R$ 188, exatamente o que a gente descobriu antes. Portanto, a resposta é a letra da alternativa D. Tá aí, ó, 2 métodos para resolver, atacamos de 2 jeitos para que você aprendesse mais com isso, desenvolvesse mais o teu raciocínio em problemas que envolvem tanto o lado aritmético quanto o lado